O Felipe Neto também disse que os astrólogos usam uma teoria sobre a ação da gravidade sobre as pessoas, e seria essa ação da gravidade que também geraria essa relação de causa e efeito entre planetas, signos e o comportamento das pessoas. De novo, a maioria dos astrólogos negam isso. Sinto muito, né? Sinto muito se os youtubers céticos não sabem disso, mas a maioria dos astrólogos, incluindo eu, negam isso. Mas existe sim uma pequena corrente de astrólogos que defendem essa teoria, e inclusive quem normalmente defende essa teoria são astrônomos que se interessam pela astrologia. Tá? Eles possuem algumas teorias sobre influências magnéticas e gravitacionais sobre o comportamento humano e sobre o destino humano. Será que isso faz sentido ou não? Eu vou deixar para comentar em vídeos futuros, mas já devo deixar esse esclarecimento. Diferente do que o Felipe Neto falou, a maioria dos astrólogos, inclusive, negam essa possibilidade, principalmente os astrólogos tradicionais. E eu foco nos astrólogos tradicionais porque a linha teórica da astrologia tradicional é a linha que corresponde à base da própria astrologia. Mesmo a astrologia moderna, ela se baseia parcialmente na astrologia tradicional. Não tem como ser diferente. A astrologia tradicional, ela é a astrologia de 6.000 anos. A astrologia moderna, ela existe há menos de 200 anos. Ela é uma escola mais moderna, embora seja a escola mais majoritária. A maioria dos astrólogos, inclusive os céticos, inclusive os youtubers céticos, o que eles conhecem mais ou menos, bem mais ou menos, é a astrologia moderna, tá? Porque ela é a mais divulgada. É inclusive dentro da astrologia moderna que são feitos os horóscopos, essa astrologia de jornal, de revista, ela é feita dentro da abordagem da astrologia moderna. A astrologia tradicional, a maioria das pessoas não conhecem, e ela é a base da astrologia. E a maioria dos astrólogos tradicionais negam a ação da gravidade sobre o comportamento, sobre o destino humano. Mas vamos deixar essa questão em aberto, porque existem astrônomos astrólogos que defendem essa teoria e eles têm os argumentos deles. Eu vou deixar para colocar isso num vídeo futuro. Sobre a questão dos horóscopos, né, que o Felipe Neto inclusive fala que horóscopos são a estupidez da estupidez, da estupidez, da estupidez. Ele falou isso no vídeo dele e a maioria dos céticos falam muito mal de horóscopos. Eles já cometem o erro de confundir a astrologia como um todo com a atividade de horóscopos, né? Então quando eles criticam a astrologia, muitas vezes eles estão confundindo a astrologia com horóscopos, estão reduzindo a atividade da astrologia à atividade de horóscopos. Sendo que, na verdade, a atividade de horóscopos ela é a mais simples dentro da astrologia, né? Eu já fiz vídeos explicando qual é o alcance dos horóscopos, já expliquei trocentas vezes que horóscopos são uma coisa que você não deve se apegar de forma rígida, não deve levar de modo tão literal. Eu já expliquei isso várias vezes, né? Os horóscopos são descrições superficiais, são descrições genéricas dos signos e não devem ser levadas ao pé da letra de maneira tão literal. Então assim, isso eu já expliquei, tem vários vídeos meus onde eu já expliquei isso. Eu vou retomar depois porque eu pelo menos sempre acho que talvez alguma coisa não tenha ficado bem entendida. Eu pelo menos sempre acho que existe algum esclarecimento a mais para fazer. Mas os horóscopos não são a atividade principal da astrologia, e embora exista uma técnica para se fazer horóscopo, na verdade os horóscopos são a alternativa de entretenimento dentro da astrologia. Existe a astrologia mais técnica, mais séria, né? Voltada inclusive para pesquisa, voltada para estudos mais profundos, mas existe uma atividade da astrologia que é uma atividade de entretenimento, que são exatamente os horóscopos, ainda que envolva uma certa técnica, ainda que quando eu faço os horóscopos, assim, vocês sabem que eu faço horóscopos no canal, então eu faço meus horóscopos seguindo uma certa técnica, e muita gente diz que
muita gente confirma que aquilo que eu falei no horóscopo bateu com ela, aconteceu com ela. Então tudo isso existe, mas ela é, na verdade, uma forma de entretenimento dentro da astrologia. E isso não desmerece o restante da astrologia. O que se tem que ter muito claro é que a astrologia não se reduz à atividade de horóscopos. Desde que se entenda qual é o limite, até onde se pode ir com os horóscopos, isso é uma atividade que não destrói a astrologia, não colide, não fala contra a astrologia. Na verdade, os horóscopos são uma forma inicial de aproximação com a astrologia. Mas qualquer estudante de astrologia que se aprofunde na astrologia, que comece a querer fazer estudos e até mesmo se formar dentro da astrologia, rapidinho abandona essa coisa de ficar olhando horóscopos. Perde o interesse por isso, a não ser que queira trabalhar com. Eu mesmo faço horóscopos porque eu sei que tem pessoas que gostam, né? E é um entretenimento. Tanto é que os horóscopos que eu faço com um certo humor. Eu chamo o meu companheiro, que é um youtuber humorista, para fazer o horóscopo comigo, porque é uma atividade de entretenimento, não é para ser levada tão a sério. Mas enfim, o Felipe Neto levanta vários outros argumentos. Eu vou citar alguns. Diz ele que a astrologia é refutada por todos os cientistas possíveis e imagináveis. Isso não é verdade. Muitos astrólogos, inclusive, são cientistas, têm formação científica. Eu mesmo sou formado em psicologia. E tem vários astrólogos que produzem artigo, produzem conhecimento dentro de uma linha científica. O Felipe Neto cita vários experimentos dentro de uma linha cética, na verdade dentro de uma linha neopositivista. Depois eu vou explicar isso melhor. Então ele cita vários experimentos dentro de uma linha neopositivista que tentam refutar a astrologia. Eu vou comentar sobre isso depois em vídeos futuros, mesmo porque também existem estudos da mesma natureza que falam a favor da astrologia, e é claro que esses youtubers céticos não citam esses estudos, eles são bem seletivos naquilo que eles querem divulgar sobre astrologia. O Felipe Neto diz também que em 5.000 anos de astrologia, esse saber não conseguiu gerar nenhuma prova da sua validade, o que é um grande engano dele. Existem sim evidências documentadas ao longo da história da astrologia. Enfim, o Felipe Neto, né, e esses outros youtubers céticos levantam uma série de argumentos contra a astrologia. Então, a partir desse vídeo de hoje, eu vou pegar cada um desses argumentos que os céticos levantam contra a astrologia e vou fazer alguns esclarecimentos. Eu não vou considerar como resposta. Eu vou considerar como alguns esclarecimentos, algumas pontuações conceituais, e não vou considerar isso como resposta, porque eu acho assim, quem não acredita, por mais que eu explique, por mais que eu fale, provavelmente vai continuar não acreditando. E quem acredita, de repente nem sente a necessidade de ter contato com esses esclarecimentos que eu quero fazer aqui. Mas eu acho correto que você que está em casa, inclusive os céticos que assistirem esse vídeo, eu acho correto que vocês tenham as informações certas, as informações realmente corretas dentro do saber astrológico. Até mesmo para quem é cético e quer derrubar a astrologia, então se é para fazer isso, mas que faça com base nos conceitos corretos da astrologia, com base nos conceitos teóricos corretos da astrologia, entendendo inclusive que a astrologia não tem uma linha teórica só. E acho também que é interessante que isso seja feito com um certo respeito, sim, né? Nós vivemos uma época atual da nossa sociedade em que parece que as pessoas não sabem respeitar o conhecimento do outro. Eu sei que tem pessoas que gostam muito do Felipe Neto, eu acho que tem pessoas que não gostam, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente saber manter um respeito à pessoa do outro e também um respeito ao conhecimento do outro. Porque, afinal de contas, quem tem um pouquinho de embasamento científico, um pouquinho de embasamento em qualquer forma de conhecimento, sabe
que ninguém é dono da verdade. Não existe uma verdade única, final e definitiva sobre absolutamente nada. Não existe. Se existir alguma verdade absoluta, essa verdade é Deus. E Deus está muito além, pelo menos a definição de Deus que eu conheço, é algo que está muito além de qualquer conhecimento humano. Então, tirando fora Deus, todos os saberes humanos, sejam eles quais forem, até mesmo os saberes revelados, não podem ser considerados como verdades absolutas. Ninguém é dono da verdade absoluta na minha visão. Então, ainda que eu vá fazer uma resposta, um esclarecimento contra os argumentos e os discursos céticos, eu vou manter o meu respeito ao saber dos céticos, ao saber dos ateístas, dos materialistas, ou seja lá como for que eles se denominem. E dentro desse clima de respeito é que eu vou fazer os próximos vídeos esclarecendo cada um dos argumentos que normalmente são levantados contra a astrologia. E se você gostou desse vídeo e quer acompanhar essas respostas ou esses esclarecimentos, eu peço a você que assine o canal Professor Adalberto Pessoa e nos acompanhe. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela atenção. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!